E aí, moçada, sexto ano, continuamos aqui fechando o cotidiano e os costumes do povo islã, tá bom? Povo islã, o povo do islã, o povo islâmico, continua conosco. Relembrando a aula passada, você vai lembrar que havia 5 grandes pilares na crença do Islã. O primeiro pilar era o credo, ou seja, quando alguém se converte ao islamismo, ele tem que confessar, ele tem que, em público, dizer que acredita nessa nova fé. Então, a primeira coisa é o credo. Então, o árabe vai continuar orando e ele tem que orar 5 vezes ao dia, com fé. Depois disso, ele tem que fazer caridade. Lembra que eu falei na aula passada que a caridade está ligada aos impostos. Eles calculavam já a porcentagem do ganho da pessoa e dos impostos. Então, a fé estava interligada com o Estado. O Estado recebia as ofertas para caridade, ou seja, a pessoa é obrigado. Ele não é igual aqui no Brasil, que você vai lá na sua igreja e deposita. Lá ele depositava, já era retido na sua própria renda. Então, é isso. Jejum, e nós destacamos aí quando o mundo árabe recebe, né, 40 dias de um grande jejum, comemorando o calendário sagrado. Expliquei para você que ele mudou o calendário, lembra disso, né? E quinto, a peregrinação também nesse jejum, eles têm que ir uma vez na vida. Aquele homem que tem condição física, condição financeira e é convertido ao Islã, ele precisa ir à cidade de Meca fazer a sua peregrinação pelo menos uma vez na vida. Tá. Cotidiano, nós ainda falamos da questão da mulher, né? A mulher, na visão islâmica, ela é cercada de regras, trajes complicados, né? É aquela cultura islâmica da seguinte maneira: o belo, a mulher, usa suas roupas, seus trajes de gala em casa. Na rua, ela usa trajes escuros, longos, né? Para esconder a sua fisionomia. Ou seja, ela é cercada dessa regra do traje. Colorido, bonito, para dança, para festa, casa, né? Saindo à rua, ela é confinada a esconder o seu rosto. Tá, então falta essa também possibilidade de estudos, que falar disso, a possibilidade do estudo, a mulher tem pouca chance de estudar, é uma tragédia, né, quando a mulher pensa em estudar. Então, tudo isso é a cultura muçulmana contra a mulher. Lembrando que há movimentos feministas que têm ajudado, têm tentado, né, quebrar essa questão cultural contra a mulher. A aula passada também vou retomar, disse você que o próprio Alcorão, alguns historiadores lendo o Alcorão, o Corão, como você queira, ele não enxerga nada escrito contra essas regras radicais aqui da mulher, não enxerga essa possibilidade dessas regras. Acham que é uma interpretação super radical do Islã. Tá, então a mulher é submetida, então tem uma visão de submissão, ou seja, ela é um patrimônio do pai, depois o pai passa ao marido. Tudo bem? 3. Qual é que é a ciência? Se você ler o capítulo aí, você vai perceber que há uma diversidade, né? Uma diversidade cultural bacana. Ou seja, como o árabe ele viaja o mundo todo, ele recebe influência mundial do mundo todo. Ou seja, nós chamamos de diversidade cultural. Diversidade cultural é receber culturas e implantar na sua. Então o árabe recebe essa diversidade. Cada indivíduo mercador que sai, quando volta, traz essa diversidade cultural. Então, mais nada que libere, por exemplo, essa questão das mulheres. Eles veem as mulheres do mundo todo vivendo de outra forma, mas não muda a sua cultura. Então, é isso aí. Se você observar esse capítulo, então você vai ver que teve avanços matemáticos na medicina, no mundo árabe. Apesar de ter um povo de muita fé, não descuidam da ciência e da matemática, tá? Dão muito moral para a matemática, principalmente as ciências e a matemática. Na arquitetura, se você perceber, o grande objeto de construção da arquitetura são os templos e o palácio dos líderes. Então, os palácios são top, muito bem organizada a arquitetura e um aspecto belíssimo. Você pode depois entrar em sites e ver como é que é a arquitetura das cidades, mas principalmente das mesquitas. O que é mesquita? Os templos religiosos dele. Nós estamos falando de cultura, tem a questão da arte. A arte é uma coisa complicada. Por exemplo, é proibido a reprodução artística, ou seja, é proibido o desenho, quadro, pintura,
do líder maior, que seria Maomé, e de Alá, que é o Deus. Então, Deus e Maomé não pode ser representado através de nenhum tipo de desenho. Também os animais, ou seja, quem é artista plástico, pintor, nesse mundo aqui, ele não pode representar a fé desse povo através do desenho. Se você se lembra daquela trágica representação de Maomé, alguém fez uma representação de Maomé no jornal francês, isso causou um atentado terrorista. Eles entraram no jornal, mataram mais de 12 jornalistas, e a acusação ou a defesa deles era: brincaram com Maomé, fizeram um desenho de Maomé, e é proibido no Corão. Então, para quem não tem essa leitura do Corão, acha radical, mas está escrito, eles não deixam a representação ser representado, melhor dizendo, nenhum desses grandes seres, Deus, anjos e assim por diante. Bacana? A visão do africano do Islã, como é que é essa questão cultural, e também próximo ali dos africanos. Desde o primeiro século, quando você vai ver o primeiro século, os árabes achavam os africanos inferiores, bárbaros, homens sem civilização. Isso é no mundo antigo. No mundo medieval, o árabe continua olhando para o africano com um olhar de inferioridade, acha que ele é inferior, acha que ele é um ser menor. Alguns pintam até como seres diabólicos, né? Falam, não, eles são marcados pela questão da cor, eles não são dignos de confiança, e assim vai. Nós estamos no mundo moderno. Como é que o árabe vê, ainda continua vendo com essas visões distorcidas? Por incrível que pareça, o mundo é moderno, diz para você que ele avançou na ciência, gosta da arte e tal, mas continua muitas pessoas tendo essa visão distorcida, acha que é justo, acha que deve ser, poder explorar os seus irmãos africanos. Tá. Lembrando que há uma invasão, né? Há uma invasão muito grande, há uma expansão do Islã no território africano. O Islã, como eu disse, você tem a característica o homem islâmico tem a característica de não só ser comercial, ser também religioso. Eles difundem bem as questões, acham que a fé e a religião tá interligado. Então, quando ele sai para vender os seus produtos e tomar o território africano, ele vai basicamente vender também a sua fé. Em guerras entre os árabes e os africanos, quando é tomada a cidade, o Islã também, o islâmico, ele obriga toda a civilização africana dominada por ele a acreditar e assumir a fé islâmica, ou seja, não há uma dominação só comercial e não há uma dominação só de pessoas no sentido de tomar a cidade. Deixam a cidade continuar a viver desde que os indivíduos daquela cidade mudem a sua cultura religiosa. Até porque a cultura de vencer uma guerra de um país contra outro, de um continente contra outro, está interligado à fé. Eles achavam que Alá estava ajudando para a visão muçulmana ser expandida no mundo todo. Então, já que eu dominei fisicamente uma cidade africana, eu vou dominar também a sua religião e vou já impregnar essa cidade com a fé islâmica. Então, você vai falar assim, como que o islamismo alcançou tantas cidades africanas? Primeiro, porque não é questão só de dominação física, há uma dominação física, ideológica, agora religiosa, tá? Eles obrigam as pessoas a continuar crendo da mesma forma que eles. Então, essa seria essa visão aí do povo islâmico, no comércio, nós falamos na religião, como conseguiram alcançar o mundo. Então, nós vamos, próximo encontro, fazer então a parte dos exercícios. Eu gostaria que você pegasse, olha aí, anota aí no seu caderninho, faça para mim, né? Nós temos aí, tem uma atividade na página, deixa eu marcar aqui para você primeiro. Página 199, tá? Tem uma atividadezinha aqui, a história em construção, como é que esse povo construía, tem duas questõezinhas, façam para nós essas questões da página 199, você entender essa questão de como que a cultura está interligada entre a fé e a religião. Então é isso aí, mundo islâmico, aula que vem nós vamos continuar e vamos fechar essas questões.
Um grande abraço, fique em casa, fique em paz, tamo juntos.